O Norte lembra. Através de invernos implacáveis que duram anos e verões breves como promessas quebradas, uma família permaneceu inabalável. Os Stark de Winterfell, guardiões das terras mais duras de Westeros, onde neve cai mesmo nos dias mais quentes e lobos gigantes ainda vagam nas florestas antigas. O inverno está chegando. Não apenas um aviso sobre o clima, mas um lembrete constante. Uma verdade gravada na pedra de Winterfell e no sangue de seus habitantes. Pois quando o mundo se torna branco e silencioso, apenas os preparados sobrevivem. Eddard Stark, o homem cuja espada carregava o peso da honra, ensinou seus filhos que aquele que profere a sentença deve empunhar a espada. Uma lição que ecoaria através de gerações, mesmo quando sua própria cabeça rolou nas escadarias de Porto Real. A honra tem seu preço, e os Stark pagaram com sangue. Um casamento tingido de vermelho, um castelo reduzido a cinzas, filhos e filhas espalhados como folhas de represeiro ao vento. Uma família despedaçada pela ambição dos leões, pela traição dos Kraken, pela crueldade dos bastardos. E ainda assim, como os antigos represeiros com rostos entalhados, os Stark permanecem. Pois quando a neve cai e o vento branco sopra, o lobo solitário morre, mas a alcateia sobrevive. Esta é a história da casa Stark, uma saga de honra e vingança, de quedas e ressurreições, de crianças forçadas a se tornarem guerreiros, estrategistas e sobreviventes. O Norte lembra, e a memória dos lobos é longa. Origens dos Stark e o Norte. Winterfell ergue-se como sentinela contra o céu cinzento do Norte, suas torres de pedra escura desafiando o tempo há mais de 8.000 anos. Os ventos que açoitam suas muralhas carregam histórias tão antigas quanto Westeros, histórias de magia esquecida, de longas noites e de reis que governaram quando dragões eram apenas lendas distantes. Brandon, o construtor, uma figura que habita o território nebuloso entre história e mito, ergueu Winterfell no despertar da longa noite. Disse que utilizou magia dos Filhos da Floresta e o trabalho dos gigantes para erguer sua fortaleza e, posteriormente, a muralha, a maior estrutura construída pelo homem, estendendo-se por centenas de léguas, protegendo os reinos dos horrores que habitam as terras eternamente congeladas. Os Stark são descendentes diretos dos primeiros homens, aqueles que cruzaram o Mar Estreito quando a ponte terrestre ainda ligava Westeros ao continente oriental. Eles chegaram com armas de bronze e vontade de ferro, enfrentando os misteriosos Filhos da Floresta numa guerra que duraria gerações, até o pacto ser firmado na Ilha das Faces. Enquanto as outras grandes casas eventualmente abraçaram os novos deuses, os Stark mantiveram-se fiéis às antigas tradições. No bosque sagrado de Winterfell, um represeiro de casca branca como osso e folhas vermelhas como sangue ainda observa com seus olhos entalhados, lembrando aos lobos do norte que algumas tradições transcendem o tempo. Por milênios, os Stark se intitularam Reis do Inverno, usando coroas de bronze adornadas com runas dos primeiros homens. Sua espada ancestral, gelo, forjada em aço valeriano, passou de pai para filho, símbolo de justiça e poder. Os Reis do Inverno conquistaram o norte palmo a palmo, subjugaram os Boltons que esfolavam seus inimigos, derrotaram os Reis Barrow e anexaram Cabo Último, e eventualmente, após séculos de conflito, dobraram os joelhos dos orgulhosos Karstarks, Umbers e Manderlys. O mais temido dos Reis do Inverno foi talvez Theon Stark, conhecido como o Lobo Faminto, que repeliu uma invasão dos Reis do Rio e navegou através do Mar Estreito para contra-atacar, exibindo cabeças ândalas em estacas ao longo da costa de Westeros, como aviso àqueles que ousassem desafiar o norte. A linhagem dos Reis do Inverno perdurou ininterrupta por 8.000 anos, a mais antiga dinastia contínua conhecida no mundo, até o dia em que Torrhen Stark, enfrentando os 3 dragões de Aegon Targaryen, tornou-se o último rei do norte e o primeiro guardião do norte, ajoelhando-se para proteger seu povo de fogo e sangue. Este ato pragmático, escolhendo a sobrevivência sobre o orgulho, demonstra uma verdade fundamental sobre os Stark.
Apesar de sua reputação de inflexibilidade, eles sempre entenderam que sua responsabilidade primeira é com o povo do Norte. O Norte lembra. O ditado significa não apenas que eles não esquecem ofensas, mas que carregam o peso da história e lições de invernos passados. A própria Winterfell é um testemunho dessa mentalidade. Construída sobre fontes termais naturais, água quente circula por suas paredes como sangue em veias, mantendo o calor mesmo nos invernos mais rigorosos. Os Stark não constroem apenas para impressionar, mas para sobreviver. Nas criptas abaixo do castelo, gerações de Starks repousam em tumbas de pedra, estátuas silenciosas com lobos gigantes a seus pés e espadas enferrujadas em seus colos. A tradição dita que apenas os senhores de Winterfell e reis do norte merecem estátuas, embora exceções tenham sido feitas, mais notavelmente para Lyanna Stark, cuja morte desencadearia eventos que transformariam os 7 reinos. O norte é vasto, tão grande quanto os outros 6 reinos combinados, mas escassamente povoado. Suas planícies varridas pelo vento, florestas densas e montanhas imponentes abrigam pessoas resistentes, forjadas pelo mesmo clima implacável que moldou os Stark. Os nortenhos são pessoas diretas, desconfiadas de estrangeiros e ostentações. Eles valorizam ações acima de palavras, lealdade acima de riqueza e resistência acima de conforto. É significativo que o símbolo dos Stark seja o lobo gigante, não um predador solitário como o leão Lannister, mas uma criatura que caça em alcateia, como seu emblema. Os Stark compreendem que a sobrevivência depende de unidade e cooperação, especialmente quando o inverno chega. O ditado da casa Stark, "O inverno está chegando", é único entre as grandes casas por ser um aviso, não uma ameaça ou proclamação de glória. Os Stark não se vangloriam como os Lannisters ou os Tyrells. Eles se preparam. Enquanto outros podem tratar o verão como se fosse eterno, os Stark nunca esquecem que dias mais sombrios, inevitavelmente, retornam. E assim, por milênios, os Starks permaneceram como guardiões do norte, vigilantes contra as ameaças além da muralha e defensores contra ambições sulistas. Sua história, entrelaçada com a própria terra que governam, estabeleceu as fundações para as gerações que viriam a enfrentar desafios que nem mesmo os reis do inverno poderiam ter imaginado. No coração do inverno, quando a neve cai silenciosa e noites se estendem por anos, os nortenhos se reúnem ao redor das lareiras. Ali, enquanto o vento uiva como um lobo solitário, eles contam histórias dos antigos Starks, mantendo vivas memórias dos primeiros homens e mulheres que domaram as terras selvagens e se tornaram inabalavelmente o coração do norte. Ned Stark, o homem honrado. Eddard Stark, conhecido como Ned por seus amigos e familiares, não nasceu para ser senhor de Winterfell. Como segundo filho de Rickard Stark, seu destino deveria ter sido servir como conselheiro para seu irmão Brandon, ou talvez comandar uma fortaleza menor nos vastos domínios do norte. O destino, porém, tinha outros planos. A neve caía suavemente sobre Winterfell no dia em que o jovem Ned partiu para o vale, enviado como protegido para Jon Arryn, senhor do Ninho da Águia. Ali, longe das terras que conhecia, encontrou um irmão que não compartilhava seu sangue. Robert Baratheon, outro jovem senhor sendo criado sob a tutela de Arryn. Os dois formaram um laço que rivalizava com os vínculos familiares, unidos pelo respeito mútuo e pelos ensinamentos do homem que seria como um segundo pai para ambos. Alto como um rei, forte como um touro e bravo como um lobo. Assim descreviam o jovem Ned. Quieto onde Robert era exuberante, contemplativo onde seu amigo era impulsivo, Ned absorveu profundamente o lema da casa Arryn: tão alto como a honra. Para ele, honra não era uma conveniência a ser invocada quando oportuna, mas um código inflexível pelo qual toda ação deveria ser medida. Foi essa mesma honra que o levou de volta ao norte quando notícias terríveis chegaram. Seu pai, Lord Rickard, e seu irmão Brandon haviam sido brutalmente executados pelo rei Aerys Targaryen, o Rei Louco. Brandon,
tendo ido a Porto Real exigir justiça após o aparente sequestro de sua irmã Lyanna por Rhaegar Targaryen, encontrou apenas crueldade. Lord Rickard, convocado para responder pelos crimes de seu filho, foi queimado vivo enquanto Brandon assistia, estrangulando-se na tentativa de salvá-lo. Assim, Ned Stark, o segundo filho, o rapaz quieto do norte, tornou-se repentinamente senhor de Winterfell e um dos líderes de uma rebelião que mudaria o destino dos Sete Reinos. A rebelião de Robert começou com fogo e terminou com gelo. O fogo do Rei Louco que consumiu os Stark e o gelo da determinação de Ned enquanto marchava para o sul com os exércitos do norte. Ned se casou com Catelyn Tully, a noiva prometida a seu irmão morto, selando uma aliança crucial. Não foi um casamento de amor no princípio, mas um de dever e necessidade política. Ainda assim, com o tempo, floresceria em um dos relacionamentos mais fortes e genuínos em todo o Westeros. A guerra cobrou seu preço em sangue e almas. Na batalha do Tridente, Robert esmagou o crânio de Rhaegar com seu martelo de guerra, vingando a suposta desonra de Lyanna. Mas para Ned, a guerra continuava. Enquanto Robert se recuperava de ferimentos, Ned liderou os exércitos rebeldes a Porto Real, apenas para encontrar a cidade já conquistada por Tywin Lannister, e os corpos dos filhos e da esposa de Rhaegar, brutalmente assassinados sob ordens Lannister. Foi o primeiro racha na amizade entre Ned e Robert. Onde Ned viu o assassinato de crianças inocentes, Robert viu apenas filhotes de dragão eliminados. Esta divergência fundamental de valores, honra versus pragmatismo, compaixão versus determinação, definiria suas trajetórias divergentes nos anos seguintes. O momento mais sombrio de Ned durante a rebelião veio na Torre da Alegria, nas Montanhas Vermelhas de Dorne. Lá, com apenas 6 companheiros, ele enfrentou 3 cavaleiros da Guarda Real que, inexplicavelmente, protegiam a torre mesmo após a morte de Rhaegar e a queda da dinastia Targaryen. A batalha foi feroz e custou as vidas de todos exceto Ned e Howland Reed. O que Ned encontrou na torre permaneceria seu segredo mais bem guardado por quase 2 décadas. Lyanna, sua amada irmã, estava morrendo em uma cama ensanguentada, fazendo-o prometer algo que alteraria o curso de sua vida. Proteger o filho recém-nascido que ela tivera com Rhaegar Targaryen. Não um filho de estupro, como o reino acreditava, mas de amor. Um casamento secreto que tornava o bebê um legítimo herdeiro. Targaryen, possivelmente com mais direito ao trono de ferro que o próprio Robert. "Prometa-me, Ned", foram as últimas palavras dela, enquanto pétalas de rosa azul caíam de sua mão e sangue manchava os lençóis. E Ned, o homem para quem promessas eram sagradas, fez o impensável. Retornou a Winterfell com um bebê que apresentou como seu filho bastardo, Jon Snow, manchando sua própria honra para cumprir a promessa à sua irmã. Catelyn nunca perdoou aquela suposta infidelidade e Ned nunca revelou a verdade, nem mesmo para acalmar o coração de sua esposa. A mentira pesava sobre ele como uma capa de inverno, um fardo que carregaria silenciosamente pelos anos seguintes. Como senhor de Winterfell, Ned governou com justiça e humildade. Onde outros grandes senhores raramente interagiam com o povo comum, Ned compartilhava refeições com seus servos e conhecia os nomes dos agricultores em suas terras. O homem que profere a sentença deve brandir a espada, ele ensinou a seus filhos. Não era apenas um princípio abstrato, mas sua prática. Ned executava pessoalmente a justiça, olhando nos olhos daqueles que condenava, pois acreditava que tirar uma vida não deveria ser fácil. Por 17 anos, Ned Stark permaneceu no norte, reconstruindo sua família e suas terras após a guerra. Com Catelyn teve 5 filhos: Robb, Sansa, Arya, Bran e Rickon, além de Jon Snow, a quem criava como seu, apesar do desconforto de Catelyn. Foram anos de relativa paz e prosperidade sob o reinado de Robert, seu antigo amigo. Tudo mudou quando Jon Arryn, então mão do rei, morreu repentinamente. Robert viajou ao norte para oferecer a posição a Ned, ou como alguns diriam, para exigir que seu velho amigo o ajudasse. Ned, que sempre preferia o norte à política das cortes sulistas,
aceitou por dever e amizade, talvez também pela promessa de investigar a morte suspeita de John Arryn. Em Porto Real, Ned rapidamente descobriu que o reino que Robert conquistara estava apodrecendo por dentro. A coroa afundava-se em dívidas com a casa Lannister, e os Leões Dourados, a família da rainha Cersei, acumulavam poder enquanto Robert bebia e caçava, ignorando as obrigações da coroa. Investigando a morte de John Arryn, Ned descobriu a verdade que custara a vida de seu mentor. Os filhos de Robert e Cersei não eram realmente de Robert, mas frutos do incesto entre Cersei e seu irmão gêmeo, Jaime Lannister. Uma verdade explosiva que, se revelada, deserdaria o príncipe Joffrey e provavelmente iniciaria outra guerra civil. Ned, fiel à sua natureza, escolheu o caminho da honra. Confrontou Cersei diretamente, oferecendo-lhe a chance de fugir com seus filhos antes que revelasse a verdade a Robert. Foi um ato de misericórdia e seu erro fatal. No mundo de intrigas de Porto Real, a compaixão era vista como fraqueza. Quando Robert morreu após um acidente de caça, Ned tentou garantir uma transição pacífica de poder para Stannis Baratheon, o legítimo herdeiro. Em vez disso, foi traído por Petyr Baelish e a patrulha da cidade, preso por traição contra o recém-coroado rei Joffrey. Nas masmorras, sob a Fortaleza Vermelha, Ned enfrentou um dilema que desafiava tudo que defendera. Confessar traição que não cometera para salvar suas filhas e evitar guerra, ou manter sua honra e verdade à custa de tudo. Por amor às suas filhas, escolheu o caminho que nunca acreditou seguir: mentir. Em frente ao grande septo de Baelor, diante de uma multidão que incluía sua filha Arya, Ned Stark confessou crimes que não cometera, esperando que essa última humilhação permitisse que ele tomasse o negro e se juntasse à patrulha da noite, preservando a vida de suas filhas. Mas Joffrey, cruel e imprevisível, ignorou a misericórdia prometida por sua mãe. "Tragam-me sua cabeça", ordenou o jovem rei. E assim, Eddard Stark, senhor de Winterfell, guardião do norte, o homem que valorizava a honra acima de tudo, teve sua vida terminada por gelo, sua própria espada ancestral, nas mãos do carrasco. Ilyn Payne. As últimas palavras sussurradas por Ned permanecem desconhecidas, mas alguns acreditam que ele murmurou: "Prometa-me, Ned", relembrando o voto feito à irmã que agora se juntaria no outro mundo, deixando para trás um legado de honra e uma família prestes a ser espalhada pelos ventos de uma guerra que sua morte ajudou a iniciar. A morte de Ned Stark não foi apenas a execução de um homem, mas o fim de uma era. Com sua partida, as antigas noções de honra e justiça pareciam ter morrido também, dando lugar a um período mais sombrio onde lealdade, família e promessas significariam menos que ambição e poder. E ainda assim, o legado de Ned viveria, através de seus filhos, cada um carregando uma parte diferente das lições que seu pai lhes ensinara. Catelyn Tully Stark e o dever familiar. As águas do Tridente fluíam eternamente, implacáveis como o tempo. Nas terras fluviais, onde rios serpenteavam entre colinas verdejantes e antigas florestas, Catelyn Tully cresceu sob o lema de sua casa: família, dever, honra. Palavras que moldariam cada decisão de sua vida, palavras que ecoariam em seus últimos pensamentos. Nascida como filha mais velha de Hoster Tully, senhor de Correrio, Catelyn foi criada para compreender o valor das alianças e o peso das responsabilidades. Seus longos cabelos acaju e olhos azuis profundos refletiam a herança de gerações de Tullys que governaram as terras entre os rios. Desde cedo, aprendeu a navegar as sutilezas da nobreza e a importância de honrar compromissos. Catelyn estava prometida a Brandon Stark, herdeiro de Winterfell. Um arranjo político, como tantos outros entre grandes casas, mas que prometia vantagens mútuas. Ela cultivou sentimentos genuínos pelo jovem lobo selvagem, cujos modos ousados e confiança vibrante contrastavam com a natureza reservada que mais tarde encontraria em seu irmão. O destino interviria com crueldade. A notícia chegou a Correrio,
como um vento gélido do norte. Brandon Stark havia sido executado pelo Rei Louco, junto com seu pai Lord Rickard. O mundo que Catelyn conhecia desmoronava à sua frente. Mas nas grandes casas de Westeros, o luto pessoal deve frequentemente ceder à necessidade política. Assim, em meio à turbulência da rebelião que se formava, Catelyn Tully casou-se com Eddard Stark, um homem que mal conhecia, o irmão silencioso do noivo que perdera. Seu casamento ocorreu no mesmo dia e cerimônia que o de sua irmã Lysa com Jon Arryn, selando alianças cruciais para a guerra vindoura. 2 irmãs, 2 estranhos, 2 novos caminhos. Família, dever, honra. Catelyn obedeceu à primeira parte do lema Tully, ao abandonar sua casa e partir para o norte desconhecido enquanto Ned marchava para a guerra. Foi em Winterfell, sozinha entre estranhos, que deu à luz seu primogênito Robb, um herdeiro para o norte, nascido enquanto seu pai lutava para vingar seus antepassados. Quando Ned retornou da guerra, trazia não apenas as cicatrizes dos combates, mas um bebê, Jon Snow, supostamente seu filho bastardo com uma mulher desconhecida. Para Catelyn, aquilo representou uma ferida que nunca verdadeiramente cicatrizaria. A constante presença de Jon em Winterfell, criado ao lado de seus próprios filhos, era um lembrete diário do que ela percebia como uma quebra de confiança. É a única coisa sobre ele que não é honorável, ela certa vez confidenciou. Incapaz de compreender como um homem tão rigidamente dedicado à retidão poderia ter falhado tão fundamentalmente em seus votos matrimoniais. O silêncio obstinado de Ned sobre a mãe de Jon apenas aprofundava a mágoa. Apesar desse início turbulento, o casamento de Catelyn e Ned floresceu com o tempo. O respeito mútuo transformou-se em admiração e, eventualmente, em amor profundo. Juntos, construíram uma família vibrante. Após Robb vieram Sansa com os cabelos Tully e sonhos de cavalaria e nobreza. Arya, selvagem como o próprio norte. Bran, o escalador sonhador. E, finalmente, Rickon, o mais jovem dos lobos. Winterfell prosperou sob seus cuidados conjuntos. Enquanto Ned administrava a justiça e cuidava das relações com os vassalos, Catelyn supervisionava o funcionamento interno do castelo com eficiência impecável. Combinavam forças complementares. Ele, a espada; ela, o escudo. Ele, a voz pública do norte. Ela, a conselheira privada cuja intuição política muitas vezes superava a do marido. Essa estabilidade cuidadosamente construída desmoronou quando Robert Baratheon viajou ao norte e convidou Ned para ser a mão do rei. Catelyn, inicialmente, relutante em ver sua família separada, foi convencida após a tentativa de assassinato contra Bran, que havia misteriosamente caído de uma torre e permanecia em coma. A adaga de aço valeriano usada pelo assassino tornou-se o primeiro fio em uma teia de intrigas que eventualmente enredaria toda a família. Seguindo o conselho de Petyr Baelish, seu amigo de infância, Catelyn viajou secretamente a Porto Real para alertar o marido. Uma decisão que, como tantas outras nos jogos de poder de Westeros, teria consequências imprevistas e devastadoras. Jornada de volta ao norte foi interrompida por um encontro fatídico na estalagem da encruzilhada. Ali, Catelyn reconheceu Tyrion Lannister e, acreditando que os Lannister estavam por trás da tentativa de assassinato de Bran, tomou uma decisão, impetuosa que aceleraria o conflito entre as casas. Capturou o anão e o levou para julgamento no Ninho da Águia, governado por sua irmã Lysa. No nome do rei Robert e dos bons senhores que servem, eu o convoco a se entregar à justiça do rei, declarou, cercada por homens leais às casas Tully e Stark. Um momento de triunfo aparente que plantou sementes de tragédia. Quando a notícia da prisão de seu filho chegou a Tywin Lannister, o senhor de Rochedo Casterly respondeu enviando Gregor Clegane à montanha para devastar as terras fluviais. A guerra, que havia sido uma possibilidade distante, agora ganhava os contornos de inevitabilidade. O julgamento de Tyrion revelou-se uma farsa nas mãos de Lysa, cuja sanidade Catelyn começou a questionar. Quando Tyrion exigiu um julgamento por combate e ganhou sua liberdade,
Catelyn partiu, voltando ao mundo que agora ardia em conflito aberto. Em Correrio, encontrou seu pai moribundo e seu irmão Edmure, preparando-se para a guerra. Mas a notícia mais devastadora ainda estava por vir. Ned havia sido executado em Porto Real sob ordens de Joffrey Baratheon. O homem que havia sido seu pilar, seu norte verdadeiro, estava morto. Você tem de ser forte agora. Forte o suficiente para os dois, para mim, disse a Robb quando o encontrou, agora liderando um exército nortenho para o sul. Em seu luto, viu o filho transformar-se de menino em rei quando os senhores do norte proclamaram Robb como o rei do norte, o primeiro, desde Torrhen Stark, ajoelhar-se para os Targaryens. Catelyn tornou-se conselheira crucial para Robb durante sua campanha. Foi ela quem negociou a crucial aliança com Walder Frey para cruzar as Gêmeas, prometendo que Robb se casaria com uma das filhas Frey, um acordo que mais tarde seria quebrado com consequências catastróficas. Foi também Catelyn quem libertou Jaime Lannister, capturado em batalha, numa tentativa desesperada de trocar o regicida por suas filhas, que acreditava estarem prisioneiras em Porto Real. Um ato de amor maternal que Robb considerou traição, colocando-a sob uma forma de prisão domiciliar. Você não pode me condenar por amar meus filhos, protestou. Mas viu no rosto do filho a mesma inflexibilidade que tantas vezes observara em Ned quando princípios estavam em jogo. Quando Robb retornou de sua campanha no oeste com uma esposa, Talisa Maguire, uma curandeira de volantes, Catelyn sentiu o peso do desastre iminente. O acordo com os Freys estava quebrado, em um momento em que a guerra já mostrava sinais de revés. Tentou aconselhar prudência, mas o jovem rei, como seu tio Brandon antes dele, escolheu o coração sobre a estratégia. O convite para o casamento do Lord Edmure Tully com Roslyn Frey parecia uma oportunidade de reconciliação, um modo de corrigir erros passados e fortalecer alianças necessárias. Walder Frey ofereceu pão e sal, o símbolo sagrado da hospitalidade que garantia proteção a todos sob seu teto. Mas na Fortaleza das Gêmeas, enquanto os músicos tocavam As Chuvas de Castamere, o hino da vingança Lannister, Catelyn percebeu a traição um momento tarde demais. Viu seu filho ser repetidamente apunhalado diante de seus olhos. Ouviu suas últimas palavras. Mãe, antes de Roose Bolton entregar o golpe final, os Lannisters enviam lembranças. Em seu momento final de desespero, Catelyn agarrou a esposa de Walder Frey segurando uma faca em sua garganta. Senhor Walder, basta! Devolva-me meu filho e acabamos com isso, eu lhe juro. Pelos deuses antigos e novos, eu lhe juro, não tomaremos vingança. Devolva-me meu Ned e Robb. Deixe Roslyn ir com Edmure, e não digo uma palavra sobre isso. Juro isso pelo meu honor de Tully, pelo honor de Stark. Suas palavras caíram em ouvidos surdos. Quando o pescoço de sua prisioneira foi cortado, Catelyn permaneceu por um momento em silêncio absoluto, testemunha da destruição completa de tudo que amava. Então, em um lamento primal que ecoaria pelas paredes de pedra, ela própria cortou a garganta de Lady Frey antes que um Frey se aproximasse e cortasse a sua própria. Assim, terminou Catelyn Stark, nascida Tully. Uma mulher definida pelo amor, a sua família e pelo cumprimento de seu dever, cujas decisões, para o bem ou para o mal, foram sempre guiadas pelo desejo de proteger aqueles que amava. Seu corpo foi despojado e lançado no Rio Verde em zombaria ao costume funerário dos Tullys. Mas nas terras fluviais, onde as antigas magias ainda sussurram entre as árvores, a morte nem sempre é o fim. Dias depois, o corpo de Catelyn foi recuperado por Nymeria, a loba gigante de Arya, e posteriormente encontrado por Beric Dondarrion e a Irmandade Sem Estandartes. Ali, nas sombras de uma guerra que havia devorado metade de Westeros, Beric realizou seu último ato heróico. Transferiu a chama da vida que o Senhor da Luz lhe concedera para o corpo de Catelyn. O que ressurgiu não era mais Catelyn Stark, mas algo mais sombrio, impulsionado apenas por vingança. Lady Coração de Pedra, como seria conhecida, liderou a Irmandade na execução sistemática de todos associados aos Freys, Boltons e Lannisters. Sua história é um lembrete cruel de
que em Westeros mesmo o amor mais puro pode ser corrompido pela guerra, e que no jogo dos tronos, frequentemente é a família que paga o preço mais alto. Robb Stark, o jovem lobo. O primeiro filho de Eddard e Catelyn Stark nasceu durante uma tempestade de neve, um presságio apropriado para o herdeiro de Winterfell. Robb tinha o rosto dos Tully, os cabelos ruivos e olhos azuis de sua mãe, mas em seu coração pulsava o sangue do lobo. Como primogênito, foi criado com a consciência do peso que um dia carregaria. O norte, vasto e indomável, seria sua responsabilidade. Sob a tutela cuidadosa do pai, Robb aprendeu as lições que todo senhor de Winterfell deveria conhecer: justiça, dever e honra acima de tudo. Ned Stark não criava apenas um herdeiro, mas um guardião para o povo do norte. Ao lado de Jon Snow, seu meio-irmão bastardo, e Theon Greyjoy, o protegido que vivia como refém político, Robb cresceu em uma fraternidade forjada por espadas de treinamento e sonhos juvenis. O homem que profere a sentença deve brandir a espada. Este ensinamento, talvez o mais fundamental transmitido por Ned, ecoaria ao longo da breve vida de Robb. Quando observava seu pai executar desertores da patrulha da noite ou criminosos condenados, Robb aprendia não apenas sobre justiça, mas sobre o peso de tomar decisões que afetam vidas. Quando Ned Stark partiu para Porto Real como mão do rei, Robb, com apenas 17 anos, tornou-se senhor de Winterfell em exercício. Suas primeiras responsabilidades vieram como teste de sua capacidade: administrar o castelo, receber lordes visitantes, resolver disputas. Era a preparação gradual para o papel que, acreditava-se, assumiria completamente apenas décadas depois. O destino, porém, raramente segue os planos que traçamos. A notícia da prisão de seu pai por traição acelerou drasticamente sua jornada. A decisão que tomou então definiria não apenas seu futuro, mas o do norte inteiro: convocar os estandartes, reunir os vassalos dos Stark para marchar ao sul. Ele tem meu pai. Se for à guerra, terá que matar o regicida para chegar a ele. E aquele pobre cavaleiro pálido que guarda o rei de dia e noite, disse Bran, preocupado com a empreitada do irmão. É guerra, Bran, respondeu Robb, sua voz já carregando o tom de comando que cresceria ao longo de sua campanha. Ninguém escolhe quem mata ou quem poupa. A transformação de menino para líder ocorreu quase da noite para o dia. Diante dos lordes do norte, homens endurecidos por incontáveis invernos, veteranos de guerras passadas, patriarcas de linhagens antigas, Robb precisou comandar respeito. O grande Jon Umber o desafiou abertamente e Vento Cinzento, o lobo gigante de Robb, arrancou 2 dedos do desafiante. Seus dedos de carne serão substituídos por dedos de aço, declarou Umber, agora convertido de crítico a leal seguidor. A marcha para o sul revelou a genialidade militar que ninguém suspeitava que o jovem Stark possuísse. Em seu primeiro, grande teste, Robb dividiu suas forças, enviando 2.000 homens para uma morte certa diante de Tywin Lannister, enquanto secretamente levava o grosso de seu exército contra Jaime Lannister no Bosque dos Murmúrios. A estratégia resultou em uma vitória retumbante. Jaime Lannister, o lendário regicida, foi capturado, e o cerco de Correrio aliviado. Os soldados Lannister foram dizimados, e o nome Jovem Lobo nasceu nos campos de batalha ensanguentados. Ele cavalga com um lobo gigante ao seu lado. Derrotou um exército Lannister, e dizem que não pode ser morto. Ele transformou seus senhores em seus mascotes, comentou Tyrion Lannister sobre Robb, percebendo o carisma natural do jovem comandante. A execução de Ned Stark nas escadarias do grande Septo de Baelor transformou o conflito. O que começara como uma missão de resgate tornou-se uma guerra por independência. Quando os senhores do norte se reuniram após a notícia devastadora, foi a voz grave do grande Jon que ecoou pelo salão de Correrio. Chegou a hora de escolher. Os Targaryen estão mortos, Robert morreu. Não devemos vassalagem a um rei que não é nosso. Por que esses senhores sulistas deveriam governar sobre mim e minha gente? Não sabem nada do norte. Por que deveríamos curvar nossos joelhos para eles? Até agora,
Desembainhando a espada e apontando-a para Robb, ele proclamou: "Ali está o único rei, a quem dobro meu joelho. O rei do norte." Um a um, os outros lordes desembainharam suas espadas. "O rei do norte! O rei do norte! O rei do norte!" O eco daquele brado percorreria os 7 reinos, ressuscitando um título extinto havia 3 séculos. Robb Stark, agora coroado por aclamação, continuou sua campanha, vitoriosa. Venceu cada batalha em que lutou, provando ser um estrategista brilhante apesar de sua juventude. Foxcross, Castelo Craster, Bosque dos Murmúrios, cada campo de batalha adicionava a sua lendária invencibilidade. Mas enquanto Robb provava-se invencível em combate, a guerra exigia mais que vitórias táticas. Exigia diplomacia, alianças e, por vezes, compromissos difíceis. A Travessia das Gêmeas, controlada pela Casa Frey, impôs o primeiro grande teste político. Para garantir a passagem, Robb comprometeu-se a casar com uma das filhas de Walder Frey quando a guerra terminasse. Um acordo político tradicional do tipo que grandes casas faziam há milênios. Enviando Theon Greyjoy para negociar uma aliança com Balon Greyjoy, seu pai, Robb cometeu o que muitos considerariam seu primeiro erro crucial. Confiou em Theon como um irmão, ignorando os avisos de sua mãe sobre a natureza instável dos Greyjoy. Quando Theon traiu a confiança e tomou Winterfell, matando aparentemente Bran e Rickon, a notícia atingiu Robb como um golpe físico. Foi em meio a esse luto que Robb encontrou consolo nos braços de Talisa Maegir, uma curandeira de volantes que tratava dos feridos nos campos de batalha. Seu casamento com ela, realizado secretamente por amor, em vez de honrar o compromisso com os Freys, selaria inadvertidamente seu destino. Amor é a morte do dever, dizia a Patrulha da Noite. Para Robb, o amor provou ser a morte da estratégia política. A quebra do juramento com os Freys coincidiu com outros reveses. Jaime Lannister, seu prisioneiro mais valioso, foi libertado por sua própria mãe em uma tentativa desesperada de recuperar Sansa e Arya. O exército Lannister, agora aliado aos Tyrell, consolidava poder no sul. Seu tio Edmure inadvertidamente arruinara seu plano estratégico para atrair Tywin Lannister para o oeste. Quando Rickard Karstark assassinou 2 jovens prisioneiros Lannister em vingança pela morte de seus filhos, Robb enfrentou um dilema que ecoava o de seu pai. Apesar dos conselhos para manter Karstark como prisioneiro, Robb escolheu o caminho da justiça absoluta. Executou Lord Karstark pessoalmente, como Ned teria feito, perdendo assim o apoio das forças Karstark, que retornaram para o norte. "Kill me and be cursed. You are no king of mine", foram as últimas palavras de Lord Karstark. Com suas forças reduzidas e a aliança Lannister-Tyrell crescendo em poder, Robb precisava reconstituir suas alianças. A solução parecia estar em reconciliar-se com os Freys, utilizando seu tio Edmure como moeda de troca. O senhor de Corréreo se casaria com uma Frey em seu lugar. Foi assim que o destino do jovem lobo o levou às Gêmeas, para o que ficaria conhecido como o Casamento Vermelho. Inicialmente tenso, o encontro com Walder Frey pareceu melhorar quando o velho Lorde aceitou as desculpas de Robb e ofereceu pão e sal, o símbolo sagrado da hospitalidade que, por tradição antiga, garantia proteção aos convidados. A cerimônia de casamento de Edmure e Roslyn Frey transcorreu sem incidentes, e o banquete que se seguiu foi regado a vinho e conversas. Quando as portas do salão foram fechadas e os músicos começaram a tocar As Chuvas de Castamere, a canção que comemorava a aniquilação dos inimigos dos Lannister, o destino de Robb Stark estava selado. Catelyn percebeu a traição, primeiro notando a cota de malha sob as vestes de Roose Bolton. Mas era tarde demais. Flechas choveram sobre os homens de Robb. Vento Cinzento foi morto em seu canil, impedido de proteger seu mestre. E Talisa, grávida do herdeiro do Reino do Norte, foi a primeira a cair, esfaqueada repetidamente no ventre. Ferido por flechas, Robb ainda conseguiu erguer-se uma última vez, cambaleando em direção à sua mãe. Roose Bolton, que uma vez jurara lealdade ao jovem lobo, aproximou-se e sussurrou:
Os Lannisters enviam lembranças, antes de cravar uma adaga em seu coração. Mãe, a última palavra do Rei do Norte enquanto caía. O ultraje não terminou com sua morte. Em um ato final de crueldade e zombaria, os Freys decapitaram Robb e costuraram a cabeça de Vento Cinzento no lugar da sua, desfilando o corpo mutilado como troféu pelos pátios das Gêmeas. Assim terminou a breve e meteórica ascensão de Robb Stark, o rei que perdeu o norte, como alguns o chamariam depois. Ele nunca perdeu uma batalha, mas perdeu a guerra em um salão de banquete, vítima da traição arquitetada por Tywin Lannister, executada por Roose Bolton e Walder Frey. A queda de Robb seguiu um padrão trágico familiar aos Stark, como seu pai e seu tio antes dele. Sua integridade e honra provaram-se desvantagens fatais no jogo dos tronos. Onde Ned caíra por confiar na decência de seus inimigos políticos, Robb caiu por quebrar um juramento político em nome do amor pessoal. O legado do jovem lobo persistiria. O norte lembra, os nortenhos não esqueceriam a traição das Gêmeas. A memória de Robb Stark, o rei que foi por um breve verão, alimentaria o desejo de vingança que eventualmente consumiria os Frey e os Bolton. Em seu curto reinado, Robb Stark demonstrou que o sangue do lobo corria forte nas gerações mais jovens da casa Stark. Provou ser um líder nato e um comandante brilhante, cujo único fracasso foi não compreender completamente que, como seu pai antes dele, vivia em um mundo onde a honra sozinha não garantia a sobrevivência. Jon Snow, o Lobo Branco. A neve caía silenciosamente quando Jon Snow nasceu. Ao menos é o que contam. Sua chegada a Winterfell nos braços de Ned Stark permanece envolta em mistério, como a própria neblina que frequentemente abraça as muralhas da antiga fortaleza. Apresentado como o filho bastardo do honorável Lorde de Winterfell, sua mera existência era uma contradição ambulante, uma mácula aparente no histórico imaculado de Eddard Stark. Bastardo de Winterfell. O título seguiu Jon como uma sombra inescapável. Os bastardos do norte recebem o sobrenome Snow, assim como outros bastardos reconhecidos em outros reinos recebem nomes como Rivers, Stone, Flowers ou Sand. Esses nomes são tanto reconhecimento quanto estigma, marcando-os permanentemente como frutos de uniões não santificadas. Crescer em Winterfell oferecia a Jon privilégios que a maioria dos bastardos apenas sonharia. Um teto sólido, treinamento, em armas, educação de um mestre. Ainda assim, as diferenças eram sutilmente marcadas. Durante banquetes, sentava-se longe da mesa principal. Quando emissários reais visitavam, era convenientemente afastado das vistas. E nos olhos de Catelyn Stark, encontrava apenas frieza, uma hostilidade silenciosa que jamais diminuiu com os anos. Você não é um Stark, ela lhe disse certa vez quando Jon velava pelo leito de Bran após sua queda. Palavras lançadas como adagas durante um dos momentos mais vulneráveis da família. Jon encontrou irmandade verdadeira com Robb, o herdeiro legítimo. Os dois eram inseparáveis durante a infância, treinando juntos, caçando juntos, sonhando, com futuros gloriosos. Arya, a rebelde da família, era quem mais se parecia com Jon, tanto em aparência quanto em espírito. Foi para ela que Jon mandou forjar a agulha, a espada fina que se tornaria sua companheira mais fiel. Enquanto os outros filhos Stark herdaram as características Tully de Catelyn, cabelos ruivos e olhos azuis, Jon exibia traços Stark inconfundíveis. Cabelos negros, feições longas, olhos cinzentos. Você tem mais do norte em você que qualquer um dos meus filhos, Ned confessou a ele certa vez. Quando chegou o momento de Ned partir para Porto Real, Jon tomou seu próprio caminho, rumo ao norte, para a muralha, onde pretendia servir na Masmamencento, Patrulha da Noite. Era um destino comum para bastardos nobres, um lugar onde poderiam ganhar honra própria, livre das restrições impostas por seu nascimento. Na Patrulha da Noite, um homem não vale menos por ser bastardo, disse Benjen Stark, tio de Jon e primeiro patrulheiro. A jornada para a muralha destruiu rapidamente as ilusões românticas que Jon nutria sobre a antiga ordem. A patrulha não
era mais composta primariamente por homens honoráveis, dedicando suas vidas à proteção do reino. Em vez disso, encontrou criminosos cumprindo sentenças, órfãos sem opções, e um punhado de nobres exilados ou procurando redenção. Entre eles estavam Samuel Tarly, rejeitado pelo próprio pai por sua covardia e falta de aptidão marcial. Pippi, obrigado a fugir após rejeitar os avanços sexuais de um lorde. Gran, um órfão sem perspectivas. Estes se tornariam seus primeiros verdadeiros amigos, unidos pelas provações compartilhadas sob o treinamento brutal do mestre de armas, Sir Alistair Thorne. Você acha que é melhor que nós por ter crescido em um castelo? A acusação de seus companheiros iniciantes ecoava uma verdade inconveniente. Jon, apesar de seu status de bastardo, ainda carregava privilégios que os outros recrutas nunca conheceram. Quando o Lorde Comandante Jeor Mormont escolheu Jon como seu assistente pessoal, a verdadeira natureza da patrulha começou a se revelar. A muralha não era apenas uma barreira contra selvagens. Era um escudo contra terrores mais antigos e obscuros que voltavam a despertar nas terras congeladas do extremo norte. A expedição além da muralha testou Jon além de qualquer expectativa. Craster, um selvagem que vivia com suas filhas esposas e sacrificava seus filhos homens a algo que chamava apenas de deuses. O exército reunido de Mance Rayder, o rei além da muralha, e os temíveis outros, criaturas de gelo que transformavam os mortos em servos. Jon havia entrado em um mundo de antigas magias e horrores esquecidos. Foi entre os selvagens que Jon encontrou Ygritte, com seus cabelos ruivos, beijados pelo fogo, como diziam os selvagens, considerado um sinal de sorte. Você não sabe de nada, Jon Snow. Sua provocação recorrente carregava mais verdade do que ele poderia compreender. Com ela, Jon quebrou seus votos de celibato, encontrando breve felicidade nos braços de uma mulher que desafiava tudo o que conhecia. Todos os homens morrem, ela lhe disse, mas primeiro vivemos. Infiltrado entre os selvagens sob ordens de Corin Meia-Mão, Jon ganhou a confiança de Mance Rayder, aprendendo que os selvagens não eram simplesmente invasores sedentos por sangue, mas um povo desesperado tentando escapar de um inimigo comum, os caminhantes brancos. Eles são as verdadeiras ameaças, Mance explicou. Não estamos marchando para o sul para conquistar. Estamos marchando para sobreviver. A verdadeira natureza de Jon, seu senso de dever e lealdade para com a patrulha, eventualmente o forçou a abandonar Ygritte e retornar à muralha para alertar seus irmãos sobre o iminente ataque. Foi uma escolha dilacerante que revelava o conflito central de sua vida: o coração versus o dever, a felicidade pessoal versus responsabilidade. A decisão cobrou seu preço quando os selvagens atacaram o Castelo Negro. Durante a batalha, Ygritte encontrou Jon, seu arco tensionado. Por um momento, seus olhares se cruzaram, memórias de cavernas e promessas passando entre eles. A flecha que ela disparou o atingiu, mas não foi fatal. Jon a segurou enquanto morria, vítima de outro arqueiro da patrulha. Você não sabe de nada, Jon Snow, foram suas últimas palavras, ecoando através das muralhas de gelo enquanto exalava seu último suspiro. A vitória contra os selvagens, apesar da inferioridade numérica, elevou Jon aos olhos de seus irmãos. Quando chegou o momento de eleger um novo Lorde Comandante, após a morte de Mormont, foi o nome de Jon que Samuel propôs, e contra todas as expectativas, foi Jon Snow que os homens escolheram. Como o 998 Lorde Comandante da Patrulha da Noite, Jon enfrentou desafios sem precedentes. Sua decisão mais controversa foi oferecer refúgio aos selvagens ao sul da muralha. Uma aliança impensável por milênios, mas necessária diante da ameaça dos outros. Eles não são diferentes de nós, apenas nasceram do lado errado da muralha. Jon explicou aos seus desconfiados irmãos. E agora todos somos primeiros homens novamente, lutando contra o inimigo comum. Essa visão radical revelou a verdadeira essência de Jon, sua capacidade de enxergar além de preconceitos arraigados, de buscar o bem maior mesmo quando impopular. Era uma qualidade tanto Stark quanto perigosa, como seu pai havia demonstrado em Porto Real.
A decisão de salvar os selvagens culminou em traição. Numa noite fria em Castelo Negro, Jon foi atraído para o pátio, onde encontrou uma placa de madeira com a palavra traidor entalhada. Um a um, oficiais da patrulha o esfaquearam, declarando pela patrulha a cada golpe. Ollie, o jovem assistente que Jon havia tomado sob sua proteção, desferiu o golpe final diretamente no coração. Ollie, Jon sussurrou, a traição final de alguém que considerava protegido enquanto caía na neve. Seu sangue vermelho vivo espalhando-se sobre o branco imaculado, fantasma uivando ao longe. A morte, porém, não seria o fim para Jon Snow. Melisandre, a sacerdotisa vermelha que seguira Stannis Baratheon até a muralha, enxergou algo no bastardo de Winterfell, um propósito maior, um papel nas profecias de seu Deus de fogo. Utilizando artes há muito esquecidas, ela chamou Jon de volta do vazio, uma ressurreição que quebrou todos os precedentes conhecidos. Não havia nada, Jon confessou mais tarde a Melisandre sobre o que vira após a morte. Não havia luz, não havia deuses, apenas escuridão. Ao retornar, Jon executou seus assassinos, incluindo o jovem Ollie. Era justiça, não vingança. Depois declarou seus votos com a patrulha cumpridos. Minha vigília terminou. Palavras que nenhum homem jamais pronunciara e vivera para contar. Livre dos juramentos de uma vida inteira, Jon voltou-se para o sul, para Winterfell, agora ocupada por Ramsay Bolton, o homem que torturara Theon Greyjoy até transformá-lo em uma sombra quebrada chamada Rick. Ramsay mantinha Rickon Stark como prisioneiro e proclamava-se Senhor de Winterfell, com um exército improvisado de selvagens. Leais e algumas casas menores do norte, Jon enfrentou forças Bolton muito superiores na Batalha dos Bastardos. A batalha parecia perdida quando Rickon foi morto bem diante dos olhos de Jon e suas forças cercadas. Foi apenas a chegada inesperada dos Cavaleiros do Vale, trazidos por Sansa, que virou a maré da batalha. O momento em que Jon, quase sufocado, sob pilhas de corpos, emergiu para respirar. Erguendo-se como que de uma segunda sepultura, tornou-se simbólico de toda a sua jornada. Um homem sufocado por circunstâncias, sempre encontrando forças para ressurgir. Com Winterfell retomada, os Lordes do Norte proclamaram Jon como o novo Rei do Norte, apesar de seu status de bastardo. Não me importa que ele seja um bastardo, declarou Lady Lyanna Mormont, a jovem e feroz líder da Ilha dos Ursos. O sangue do lobo corre em suas veias. Ele é meu rei. Foi Bran Stark, retornando ao Winterfell após anos além da muralha, quem finalmente revelou a verdade que Ned levara para o túmulo. Jon não era filho de Ned, mas de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. Não um bastardo, mas o herdeiro legítimo do Trono de Ferro, nascido de uma união secreta entre a loba e o dragão. Seu verdadeiro nome, Aegon Targaryen. A revelação chegou quando Jon já havia jurado lealdade a Daenerys Targaryen, a última Targaryen conhecida, na esperança de unir forças contra a ameaça dos caminhantes brancos. Entre eles havia nascido não apenas uma aliança política, mas também amor. Uma paixão que se tornaria ainda mais complexa com a revelação de seu parentesco. Na Batalha de Winterfell, contra o Rei da Noite e seu exército de mortos, Jon lutou bravamente, mas foi sua irmã prima Arya quem desferiu o golpe fatal no líder dos outros, encerrando a ameaça que perseguia a humanidade há milhares de anos. Com o inimigo comum derrotado, as tensões entre Daenerys e as casas de Westeros emergiram. A conquista de Porto Real culminou em massacre, quando a Rainha Dragão incinerou a cidade rendida, matando milhares de inocentes. Jon, dilacerado entre seu amor e seu senso de dever, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Você sempre será minha rainha. Ele sussurrou antes de cravar uma adaga em seu coração enquanto a beijava. Como Azor Ahai nas lendas antigas, Jon sacrificou seu amor pelo bem maior do reino. Por esse ato, foi enviado novamente à Patrulha da Noite, um exílio disfarçado como clemência, negociado por Tyrion Lannister. Jon, que havia começado sua jornada adulta rumando ao norte por escolha, agora retornava por sentença. Nas últimas imagens que temos de Jon Snow,
ele cavalga além da muralha, não mais como sentinela, mas acompanhado pelos selvagens, fantasma ao seu lado. Os portões se fecham, mas Jon continua, rumo ao verdadeiro norte, às terras selvagens além da civilização. Talvez seja esse o verdadeiro destino do homem que carregou o peso de duas grandes casas sem pertencer completamente a nenhuma. Nem totalmente lobo, nem totalmente dragão. Nem Stark nem Targaryen, mas algo inteiramente próprio. Jon Snow, o homem que morreu e renasceu, que abandonou coroas e tronos, que escolheu sempre o dever sobre o desejo pessoal, finalmente livre para encontrar seu próprio caminho, nas vastas terras do mais profundo inverno. Sansa, da inocência à estratégia. Os raios dourados do sol poente filtravam-se através das janelas de Winterfell, iluminando o cabelo vermelho cobre de Sansa Stark, enquanto ela costurava meticulosamente. Seus pontos eram perfeitos, sua postura impecável. A filha mais velha de Lord Eddard e Lady Catelyn Stark era a imagem da jovem dama nobre e ideal, cortês, talentosa nas artes femininas e completamente encantada com canções sobre cavaleiros galantes e princesas resgatadas. Ela tem o sul em seu sangue, diziam os habitantes de Winterfell, notando como a jovem Stark parecia deslocada entre as tradições mais austeras do norte. Enquanto Arya corria selvagem pelos pátios e Jon e Robb treinavam com espadas, Sansa absorvia lições de Septa Mordane sobre etiqueta, bordado e os 7 deuses, a religião sulista que sua mãe trouxera para Winterfell. As paredes robustas do castelo ancestral dos Stark pareciam mais uma prisão que um lar para Sansa. Seus sonhos habitavam as cortes ensolaradas do sul, onde imaginava que a vida seria um eterno torneio, repleto de cavaleiros em armaduras reluzentes e damas em vestidos de seda. Quando o rei Robert Baratheon visitou Winterfell e ofereceu a mão do príncipe Joffrey em casamento, Sansa viu todos os seus sonhos infantis se materializarem. Finalmente, uma chance de deixar o frio norte e viver a vida cortesã que tanto ansiava. O príncipe louro parecia saído diretamente das canções, bonito, galante e aparentemente encantado por ela. "Ele é tão bonito", sussurrou para suas amigas, observando Joffrey durante os festejos reais. "Um dia serei sua rainha e teremos filhos louros e lindos." A viagem para Porto Real revelou-se o início de um pesadelo disfarçado de sonho. O incidente, no Tridente, onde Joffrey foi atacado pelo lobo de Arya após ameaçar um amigo plebeu, mostrou o primeiro vislumbre da crueldade escondida sob o sorriso encantador do príncipe. Quando Sansa testemunhou a favor de Joffrey e contra sua própria irmã, fez sua primeira escolha política, alinhando-se com seu futuro em vez de sua família. A execução de seu pai nas escadarias do Septo de Baelor despedaçou as ilusões remanescentes de Sansa. Forçada a observar enquanto Ned era decapitado com sua própria espada, a jovem desmaiou, apenas para acordar em um mundo completamente transformado. Agora era refém em vez de hóspede, prisioneira em vez de futura rainha. Seu pai era um traidor, Joffrey declarou, obrigando-a a olhar para a cabeça de Ned empalada nas muralhas da Fortaleza Vermelha. "E você tem sangue de traidor." Começou então o longo e doloroso aprendizado de Sansa. O rei menino sadista a humilhava publicamente, ordenava que seus guardas reais a espancassem e a tratava como entretenimento pessoal. Cada humilhação era suportada com dignidade silenciosa, sua única defesa em uma corte onde não tinha aliados. "Pode ser que eu seja uma garotinha", ela respondeu a Joffrey quando ele apontava uma besta para ela, "mas morrerei sendo leal ao meu amado Joffrey." As palavras eram vazias, mas a lição valiosa. Sobrevivência às vezes depende de mentiras bem contadas. Enquanto Robb marchava com exércitos e Jon lutava além da muralha, a batalha de Sansa acontecia nos corredores silenciosos da fortaleza, vermelha travada com cortesias e falsas submissões. Sua arma não era aço, mas paciência. Seu escudo não era madeira, mas dignidade resiliente. "Armadura", murmurou Tyrion Lannister para ela certa vez. "A cortesia é a armadura de uma dama." Durante a Batalha da Água Negra,
Quando Stannis Baratheon tentou tomar Porto Real, Sansa encontrou uma luz inesperada de humanidade no homem que tanto temia, Sandor Clegane, o cão de caça. Desfigurado e brutal, ele paradoxalmente demonstrou mais compaixão pela jovem Stark que qualquer outro na capital. Olhe-me, ele exigiu bêbado e ensanguentado. Os cavaleiros bonitos são todos mentiras. Olhe para mim. Eu nunca mentirei para você. A vitória Lannister naquela batalha trouxe novas mudanças para a vida de Sansa. Seu noivado com Joffrey foi anulado quando o rei decidiu se casar com Margaery Tyrell. Mas seu alívio foi breve. Em vez de liberdade, recebeu outro tipo de grilhão. Um casamento forçado com Tyrion Lannister, o Duende. Serei gentil com você, prometeu Tyrion na noite de núpcias, percebendo seu terror. E nunca a tocarei até que você queira. Foi uma promessa que ele cumpriu, uma pequena misericórdia em um mundo que raramente a oferecia. Aos olhos da corte, Sansa agora era uma Lannister, mas em seu coração permanecia uma Stark. Quando a notícia do casamento vermelho chegou, o massacre de sua mãe, irmão e cunhada grávida, Sansa finalmente compreendeu a verdadeira natureza do jogo dos tronos. Os Stark dobram o joelho ou são destruídos, Tyrion disse, tentando consolá-la. Mas o norte em Sansa não se quebraria tão facilmente. A morte de Joffrey em seu próprio banquete de casamento transformou Sansa de refém em fugitiva. Auxiliada por Petyr Baelish, o homem que uma vez amara sua mãe, ela escapou da capital disfarçada como sua filha bastarda, Alayne Stone. Ninguém é desinteressado. Petyr, ou Mindinho como era conhecido, ensinou-lhe durante sua fuga. Homens sempre servem a algum deus. Dinheiro, amor, glória, poder, talvez vingança. No ninho da águia, sob a proteção de sua tia, Lysa Arryn, Sansa presenciou o lado sombrio de Petyr Baelish, quando ele empurrou Lysa através da Porta da Lua. Uma queda fatal, disfarçada como suicídio. Mindinho demonstrava obsessão perturbadora por Sansa, vendo nela o fantasma de Catelyn. Na vida, a batalha raramente favorece o forte ou o rápido, mas aquele que antecipa os movimentos de seus adversários, ele explicou, enquanto a tomava como protegida. Sob a tutela de Baelish, Sansa começou sua transformação de peça para jogadora. Observava como ele manipulava lordes e damas do vale. Cultivava lealdades e plantava sementes de desconfiança com palavras cuidadosamente escolhidas. Cada lição absorvida, cada manipulação notada. Sansa estava aprendendo a sobreviver, num mundo feito não para donzelas de canções, mas para predadores políticos. O aprendizado de Sansa sofreu seu teste mais brutal quando Baelish arranjou seu casamento com Ramsay Bolton, o novo senhor de Winterfell após a traição de Roose Bolton contra os Stark. Petyr prometera que seria uma chance de recuperar Winterfell, mas entregou-a a um monstro pior que Joffrey. Você será minha esposa, Ramsay declarou na noite de mimos e núpcias. Você vai me obedecer. Os horrores que se seguiram foram indizíveis. Estupro, tortura e humilhação diária tornaram-se a realidade de Sansa. Ramsay, que havia transformado Theon Greyjoy no servo quebrado chamado Rick, usava técnicas semelhantes para tentar destruir o espírito da última Stark conhecida. Mas o sangue do lobo provou ser mais forte. Com a ajuda de Theon, que momentaneamente recuperou sua identidade, Sansa escapou de Winterfell, saltando das muralhas para a neve profunda abaixo, um salto literal para a liberdade. A reunião com Jon Snow no Castelo Negro marcou o início de sua ressurgência. Os irmãos nunca próximos na infância encontraram força comum em suas experiências compartilhadas de sofrimento e resiliência. Se voltarmos para Winterfell, e eu voltarei, Sansa declarou. Não será como prisioneira. Novamente, jamais. Foi Sansa quem convenceu Jon a lutar pela reconquista de Winterfell. Foi ela quem, secretamente, convocou os Cavaleiros do Vale através de Baelish, salvando o exército de Jon da aniquilação na Batalha dos Bastardos. E foi ela quem, finalmente, obteve uma medida de justiça pessoal quando alimentou Ramsay Bolton a seus próprios cães famintos. Suas palavras desaparecerão. Sua casa desaparecerá.
seu nome desaparecerá. Toda a memória de você desaparecerá, ela disse calmamente, observando enquanto as bestas despedaçavam seu torturador. O sorriso sutil que cruzou seus lábios enquanto se afastava revelava a mulher que emergira das cinzas da menina sonhadora, uma estrategista fria, uma sobrevivente resoluta. Com Winterfell retomada, Sansa assumiu seu lugar como senhora do castelo, administrando-o com eficiência impressionante durante o inverno que finalmente chegara. Quando Petyr Baelish tentou manipulá-la contra sua irmã Arya, que havia retornado após anos desaparecida, Sansa demonstrou que havia aprendido suas lições bem demais para ser novamente uma peça no jogo de outro. Lord Baelish, você está sendo acusado de assassinato e traição, ela declarou no grande salão de Winterfell, virando as acusações contra o próprio acusador. Arya executou a sentença, cortando a garganta de Mindinho. A união das irmãs Stark, uma combinando sabedoria política, outra precisão letal. Durante a longa noite, quando os mortos atacaram Winterfell, Sansa demonstrou a verdadeira liderança, protegendo aqueles escondidos nas criptas quando os cadáveres lá enterrados despertaram. Após a derrota do Rei da Noite, enfrentou Daenerys Targaryen com calculada frieza, reconhecendo na Rainha Dragão a mesma ambição perigosa que vira em tantos outros. O que acontece quando decidirmos que você não é adequada para governar? Ela perguntou diretamente a Daenerys, um desafio que prenunciava conflitos futuros. Quando o mundo precisou escolher um novo governante após a morte de Daenerys pelas mãos de Jon, Sansa permaneceu firme em sua convicção. O Norte não se ajoelhará novamente, nem mesmo para Bran, seu irmão, escolhido como novo rei dos 6 reinos. Tens de entender, ela explicou a Bran. Milhares de nortenhos morreram para ganhar nossa independência. E assim, enquanto Jon era exilado para a Patrulha da Noite, Arya navegava para o oeste desconhecido e Bran governava do Trono de Ferro, Sansa Stark foi coroada Rainha do Norte, a primeira em sua própria linhagem. A coroa de bronze e ferro assentava-se perfeitamente sobre seus cabelos ruivos. Não mais uma lembrança de sua mãe sulista, mas um símbolo de sua própria identidade reclamada. A menina que sonhava com príncipes e castelos do sul encontrara seu verdadeiro destino no norte, que uma vez desejara deixar. A jovem que acreditava em cavaleiros galantes e amor verdadeiro havia se transformado em uma rainha que entendia o valor real do poder e da independência. A Rainha do Norte, proclamaram os lordes, ajoelhando-se diante dela no grande salão de Winterfell. Sansa Stark havia percorrido o caminho mais longo de todos os filhos de Ned, não através de batalhas físicas ou magia antiga, mas através de um campo de batalha invisível de cortesias, manipulações e sobrevivência. A loba que aprendeu a jogar o jogo dos tronos em meio aos leões, falcões e corvos e que, no final, superou a todos eles. Arya, a loba solitária. Arya Stark nasceu lutando. Menor que o normal, chegou ao mundo com uma determinação feroz que nunca a abandonaria. Enquanto sua irmã Sansa sonhava com príncipes e castelos, Arya preferia explorar os cantos escondidos de Winterfell, esgueirando-se para treinar com arco e flecha quando ninguém observava. Não quero ser uma dama, ela protestava sempre que Septa Mordane tentava ensiná-la bordado ou etiqueta. Quero ser um cavaleiro. Os olhos cinzentos e cabelos castanhos de Arya refletiam seu sangue Stark. Entre todos os filhos de Ned e Catelyn, ela era a que mais se parecia fisicamente com seu pai, e talvez em espírito também. A natureza indomável da jovem loba preocupava sua mãe, mas deleitava secretamente Ned, que reconhecia nela algo da irmã Lyanna. Jon Snow, o meio-irmão bastardo, era seu confidente mais próximo. Foi ele quem deu a Arya seu primeiro presente verdadeiro, uma espada fina que ela nomeou Agulha, uma brincadeira com as lições de costura que tanto detestava. Não conte a Sansa, Jon instruiu ao entregá-la, selando a cumplicidade entre os dois. Sua primeira lição de espada veio de Syrio Forel, o primeiro espada de Braavos contratado por Ned para treiná-la em segredo. O que dizemos à morte? Syrio perguntava durante as lições. Não hoje,
Arya respondia, uma mantra que a sustentaria pelos anos mais sombrios à frente. A jornada de Menina Lobo a assassina começou verdadeiramente no dia em que viu seu pai ser executado nas escadarias do grande septo de Baelor. Aquele momento de horror absoluto, impedida de interferir por Yoren, um recrutador da Patrulha da Noite, marcou o fim de sua infância. Serenidade como água parada, Sírio havia ensinado, mas a fúria em seu coração era uma tempestade incontrolável. Disfarçada como menino, Arry, ela foi levada para o norte com outros recrutas destinados à muralha. Sua primeira matança veio cedo, um garoto que ameaçou entregá-la aos Lannister. A facilidade com que empunhou a agulha revelou que o talento para a morte já estava nela, esperando para florescer. A captura pelo grupo de Gregor Clegane, a montanha, em Harrenhal, expôs Arya aos horrores mais profundos da guerra. Prisioneiros torturados diariamente, a brutalidade casual dos soldados Lannister, a fragilidade da vida humana, todas lições absorvidas em silêncio. Foi ali, servindo como copeira, que Arya conheceu Jaqen H'ghar, um assassino misterioso que matava com precisão sobrenatural. Um homem pode pagar sua dívida, prometeu Jaqen após ela salvar sua vida. Diga 3 nomes e o homem fará o resto. Seu primeiro gosto de poder veio com aqueles 3 nomes, 3 mortes que ela ordenou como retribuição por crueldades testemunhadas. O último nome que considerou dar foi o de Tywin Lannister, uma escolha que poderia ter mudado o curso da guerra. Mas o momento passou. Outra lição sobre oportunidades perdidas. Antes de partir, Jaqen ofereceu-lhe uma moeda de ferro e palavras estranhas. Valar Morghulis. Todos os homens devem morrer. Um convite para bravos, para os homens sem rosto, assassinos que serviam ao Deus de muitas faces. A fuga de Harrenhal marcou o início de uma peregrinação sangrenta. Arya atravessou as terras fluviais com a Irmandade sem estandartes, um grupo de foras da lei que lutava pelos camponeses. Foi com eles que conheceu Sandor Clegane, o cão de caça, que a capturou planejando levá-la de volta à sua família por resgate. Você é uma assassina. Só não sabe disso ainda. O cão observou enquanto viajavam juntos, reconhecendo nela algo familiar. A mesma fome de violência que ele próprio carregava. A jornada com o cão levou-a às gêmeas na noite do casamento. Vermelho, chegando apenas a tempo de testemunhar as consequências do massacre que matou sua mãe e irmão. Mais uma vez, Arya estava perto demais da morte de sua família sem poder intervir. Outra cicatriz em sua alma já marcada. A lista de nomes havia se tornado seu ritual noturno, sussurrada como uma oração antes de dormir. Joffrey, Cersei, Walder Frey, Meryn Trant, Tywin Lannister. Cada nome representava uma promessa de vingança, uma âncora para sua identidade quando tudo mais se esfacelava ao seu redor. A lista diminuiria com o tempo, não por perdão, mas por morte. Alguns pelas mãos de outros, alguns pelas suas próprias. Após a morte aparente do cão, ferido em combate contra Brienne de Tarth, Arya finalmente usou a moeda de ferro que Jaqen lhe dera. Um capitão Braavosi a levou através do Mar Estreito para a cidade livre de Bravos, onde a Casa do Preto e Branco, templo do Deus de muitas faces, esperava. Uma garota não está pronta para se tornar ninguém, declarou o homem bondoso, seu novo mentor entre os homens sem rosto. O treinamento era brutal. Cegueira forçada, espancamentos diários, venenos, disfarces e mentiras detectadas com implacável precisão. A resistência diária era testada não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quem é você? A pergunta constante ecoava nas câmaras de pedra do templo. Ninguém, ela respondia conforme exigido. Mas era mentira. Por mais que tentasse abandonar seu passado, Arya Stark recusava-se a desaparecer. Quando escondeu a agulha, em vez de descartá-la como ordenado, fez sua escolha silenciosa. Ela jamais seria verdadeiramente ninguém. A primeira missão como assassina foi observar e eliminar um mercador de seguros corrupto. Em vez disso, Arya reconheceu Meryn Trant, um nome de sua lista, um dos guardas reais que executara Syrio Forel. Abandonando sua missão designada,
Ela roubou um rosto do templo e assassinou Trent em um bordel, revelando sua identidade no momento. Final. Meu nome é Arya Stark. Quero que saiba disso antes de morrer. A punição por sua desobediência foi a cegueira, imposta pelo veneno. Por meses, mendigou nas ruas de Bravos, desenvolvendo outros sentidos, aprendendo a lutar na escuridão contra a menina abandonada. Quando finalmente readquiriu a visão, foi testada uma última vez, designada para matar Lady Crane, uma atriz talentosa. Incapaz de assassinar uma inocente, Arya escolheu definitivamente quem era. A perseguição mortal pelas ruas de Bravos contra a garota abandonada terminou nas profundezas da cidade, numa batalha na escuridão que Arya venceu. Não por ser a melhor lutadora, mas por ter abraçado sua identidade Stark. Uma garota finalmente é ninguém, disse Jaqen quando ela retornou com o rosto ensanguentado da garota abandonada. Uma garota é Arya Stark de Winterfell, ela corrigiu. E estou indo para casa. O retorno a Westeros culminou em seu primeiro grande ato de vingança, o massacre da Casa Frey. Usando as habilidades dos Homens Sem Rosto, ela assassinou Walder Frey depois de servir-lhe uma torta contendo a carne de seus próprios filhos, vingando o casamento vermelho com uma crueldade digna das antigas lendas. O norte lembra, ela disse aos Freys sobreviventes, usando o rosto de Walder. Digam-lhes, o inverno veio para a Casa Frey. A jornada para Winterfell foi interrompida brevemente quando soube que Jon Snow havia retomado o castelo ancestral. No caminho, encontrou seu antigo lobo gigante, Nymeria, agora liderando uma alcateia selvagem nas florestas. Como sua loba, Arya havia seguido seu próprio caminho, tornando-se algo selvagem e indomável. Esse não é você, ela disse à loba quando esta recusou segui-la, compreendendo que ambas haviam mudado demais. A reunião com Sansa em Winterfell foi tensa inicialmente. Duas irmãs transformadas por traumas diferentes, quase irreconhecíveis uma para a outra. Enquanto Sansa havia aprendido o jogo dos tronos, Arya tornara-se uma arma, direta e letal. Foi essa letalidade que provou ser crucial quando as irmãs uniram forças contra Petyr Baelish. Você está sendo julgado por assassinato e traição, Sansa declarou a Mindinho no grande salão. Como você se defende, Lord Baelish? Arya completou antes de cortar sua garganta com a mesma adaga que ele usara para iniciar a guerra entre Stark e Lannister. Quando os mortos marcharam sobre Winterfell, Arya enfrentou-os com a adaga de aço valeriano e um bastão de Dragonglass. O treinamento de Syrio Forel, dos Homens Sem Rosto, suas próprias experiências brutais, tudo convergiu para transformá-la numa guerreira excepcional. Foi ela, não Jon nem Daenerys com seus dragões, quem derrotou o Rei da Noite, saltando das sombras para cravar a adaga em seu peito, terminando a longa noite com um único golpe preciso. Após a batalha, Arya viajou para Porto Real, determinada a completar sua lista, eliminando Cersei Lannister. No meio dos destroços da cidade em chamas, enquanto Daenerys incinerava inocentes com fogo de dragão, o cão de caça, que surpreendentemente sobrevivera, ofereceu um último conselho. Olhe para mim. Você quer ser como eu, vivendo para a vingança? Olhe para mim. A vingança é tudo o que tenho, mas você ainda pode ter mais. Arya olhou ao redor, para os civis morrendo, para a cidade desmoronando. Pela primeira vez em anos, ela abandonou a vingança, escolhendo a vida. Obrigada, sussurrou ao cão antes de fugir. Foi essa mesma compreensão que a levou, após a morte de Daenerys e a ascensão de Bran como rei, a escolher não retornar a Winterfell com Sansa, nem seguir Jon para além da muralha. Em vez disso, escolheu o desconhecido. O que há a oeste de Westeros, ela havia perguntado anos antes. Agora, com um navio próprio e uma tripulação disposta, Arya Stark navegaria para descobrir. A loba solitária morre, mas a alcateia sobrevive, seu pai havia dito uma vez. Arya provou que era possível ser ambos, parte da alcateia Stark em espírito, enquanto seguia seu próprio caminho solitário. De menina selvagem a assassina, de vingadora a exploradora, Arya Stark nunca se conformou com o papel que o mundo tentou impor-lhe.
A agulha, a espada fina que John lhe dera, permaneceu com ela através de continentes e anos, um símbolo da menina que ela fora e da mulher que escolhera se tornar. Sua última imagem na história de Westeros é de liberdade absoluta, navegando para o horizonte desconhecido, para águas nunca mapeadas, para aventuras que nenhuma canção ainda contou. A mais indômita dos lobos Stark, finalmente livre para correr como sempre desejara. Bran, o corvo de 3 olhos, 9 minutos. Na antiga torre de Winterfell, um garoto de 10 anos escalava pedras com a agilidade de um esquilo. Brandon Stark, chamado Bran, nunca se sentia mais vivo do que quando estava acima do solo, com o vento em seu rosto e o mundo inteiro se estendendo abaixo dele. Nunca caio, ele costumava dizer com a confiança inabalável da juventude. Quarto filho de Eddard e Catelyn Stark, Bran sonhava com a glória dos cavaleiros das histórias antigas. Seu herói era Ser Arthur Dayne, a Espada da Manhã, cuja lendária Lâmina Aurora diziam ser forjada do coração de uma estrela cadente. Como muitos meninos de sua idade, Bran imaginava-se crescendo para se tornar um cavaleiro da Guarda Real, protegendo reis e realizando feitos heróicos. Você será um cavaleiro da Guarda Real, sua mãe dizia indulgente. Você usará um manto branco e protegerá o rei. O destino traçou um caminho radicalmente diferente no dia em que o rei Robert visitou Winterfell. Durante um de seus habituais escaladas, Bran testemunhou algo que nunca deveria ter visto. A rainha Cersei e seu irmão gêmeo, Jaime Lannister, em um momento íntimo na torre abandonada. Surpreendido, Jaime empurrou o menino pela janela. As coisas que faço por amor. Jaime murmurou, enviando Bran para o que deveria ser uma morte certa. Mas Bran não morreu. Permaneceu em um sono profundo por semanas, e quando finalmente despertou, suas pernas estavam paralisadas. O menino que adorava escalar nunca mais andaria. O mundo que conhecia transformou-se irrevogavelmente. Um tema recorrente na vida de todos os Stark. Eu preferia estar morto, ele disse quando finalmente compreendeu a gravidade de sua condição. A perda da mobilidade parecia mais cruel que a morte para um espírito tão livre. Neste momento de escuridão, uma figura inesperada ofereceu sabedoria, Tyrion Lannister, que reconhecia em Bran outro tipo de quebrado. Você é Brandon Stark de Winterfell, e sabe o que isso significa? Significa que você é um filho de sangue legítimo de Eddard Stark. Não pode ser cavaleiro, mas pode ser senhor de um grande castelo. Nunca poderá correr ao lado de seu lobo, mas poderá aprender a voar. Essas palavras ganhariam significado além do que Tyrion poderia imaginar. Enquanto Winterfell caía nas mãos de Theon Greyjoy, Bran e seu irmão mais novo, Rickon, escaparam com a ajuda de Hodor, o gigante gentil com mente infantil, Osha, uma selvagem, e os irmãos Reed, Jojen e Mira. Foi Jojen quem ajudou Bran a compreender os estranhos sonhos que o atormentavam, visões em que habitava o corpo de seu lobo gigante, verão. Você é um warg, Bran, Jojen explicou. Sua mente pode habitar outros seres, mas você é mais que isso. Você é o corvo, de 3 olhos. A jornada para o norte, além da muralha, foi uma peregrinação ao desconhecido. Cada passo levava Bran mais longe de quem havia sido e mais perto do que estava destinado a se tornar. Enquanto o restante dos filhos de Ned lutava guerras políticas ou de sobrevivência, Bran entrava em uma batalha muito mais antiga, contra poderes que existiam desde o amanhecer dos tempos. Sob a muralha, no Forte da Noite abandonado, eles encontraram Samwell Tarly, que mais tarde contaria a Jon Snow que seu irmão ainda vivia. Sam ofereceu a Bran uma ponta de obsidiana, vidro de dragão, o único material que podia matar os caminhantes brancos que os perseguiam. À medida que avançavam mais ao norte, as habilidades warg de Bran fortaleciam-se. Ele podia agora deslizar facilmente para a mente de verão, experimentando momentaneamente a liberdade de correr que suas pernas nunca mais lhe permitiriam. Quando finalmente encontraram o Corvo de 3 olhos, um homem antigo, literalmente fundido às raízes, de um represeiro, Bran descobriu o verdadeiro propósito de sua jornada. Não seria um cavaleiro nem mesmo um senhor.
Seria o guardião das memórias do mundo. Você nunca andará novamente, o ancião disse, mas voará. Nas cavernas abaixo da imensa árvore, Bran começou seu verdadeiro treinamento, não com espadas, mas com visões. Através dos olhos de milhares de corvos espalhados por Westeros, através das faces entalhadas nos represeiros, ele podia testemunhar eventos passados, presentes e vislumbres do futuro. Viu seu pai quando jovem, na corte do rei Aerys. Viu a Torre da Alegria onde Ned encontrou sua irmã Lyanna. E, mais significativamente, viu o primeiro caminhante branco ser criado pelos Filhos da Floresta. Uma arma vivente contra os primeiros homens, que escapou ao controle de seus criadores. O treinamento de Bran foi interrompido tragicamente quando, em uma visão sem supervisão, foi marcado pelo Rei da Noite. Um toque gelado em seu braço que quebrou as proteções mágicas da caverna. Os caminhantes brancos invadiram o santuário e a fuga custou vidas. Verão, sacrificando-se para dar tempo. O corvo de 3 olhos dissolvendo-se em um enxame de corvos. E mais dolorosamente, Hodor. A revelação da origem do nome de Hodor foi talvez o momento mais pungente da jornada de Bran. Através de uma conexão temporal paradoxal, Bran testemunhou como Wylis, o jovem estabuleço de Winterfell. Tornou-se Hodor, sua mente quebrada pelo comando Hold the Door, e segure a porta, que ecoou através do tempo enquanto ele sacrificava-se para que Bran pudesse escapar. Você não estava pronto, o corvo havia avisado. Com a morte de seu mentor, Bran tornou-se o Corvo de 3 olhos, não mais completamente Brandon Stark, mas o repositório da memória do mundo. Lembre-se, disse o ancião em seus momentos finais, a raiz, a pedra, o tempo imemorial. Existe um propósito em você estar aqui e um propósito nas suas visões. Agora aprenda tudo. Benjen Stark, o tio há muito desaparecido de Bran, agora uma figura entre a vida e a morte, ajudou-o e mira a escapar para além da muralha, onde eventualmente retornaram ao Winterfell. O castelo já não era governado por Boltons, mas por Jon Snow e Sansa. O retorno de Bran não foi como nos contos. Não houve celebrações ou lágrimas de alegria. O garoto que voltou não era o mesmo que partira. Seus olhos, embora ainda fisicamente os mesmos, agora pareciam ver através das pessoas, não para elas. Estou feliz por você estar em casa, Sansa disse, abraçando-o. Não sou mais Brandon Stark, ele respondeu sem emoção. Sou o Corvo de 3 olhos. Esta transformação confundia aqueles que o amavam. O menino alegre e sonhador fora substituído por um oráculo distante, falando em enigmas e parecendo desconectado da condição humana que uma vez compartilhara. Foi Bran quem revelou a verdade sobre Jon Snow. Não apenas que ele era filho de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, mas que o casamento fora legítimo, fazendo de Jon não um bastardo, mas o legítimo herdeiro do Trono de Ferro. Ele precisa saber, Bran insistiu. Precisamos contar a ele. Durante a longa noite, quando os mortos marcharam sobre Winterfell, Bran serviu como isca. Posicionado no bosque sagrado, protegido apenas por Theon Greyjoy, ele atraiu o Rei da Noite, o único que poderia matar o Corvo de 3 olhos e apagar a memória do mundo. Foi Arya quem interveio no último momento, matando o Rei da Noite e salvando não apenas Bran, mas toda a humanidade. Após a destruição de Porto Real por Daenerys Targaryen e seu subsequente assassinato por Jon Snow, um conselho de nobres reuniu-se para decidir o futuro dos 7 reinos. Foi Tyrion Lannister quem, acorrentado e enfrentando o julgamento, propôs Bran como rei. Não há nada mais poderoso no mundo que uma boa história, Tyrion argumentou. E quem tem uma história? Melhor que Bran, o quebrado. O menino que caiu de uma torre e sobreviveu. Ele é nossa memória, o guardião de todas as nossas histórias, do passado, do futuro. Quem melhor para nos guiar? Assim, Brandon Stark, o menino que queria ser cavaleiro, tornou-se Bran, o quebrado, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, e dos primeiros homens, senhor dos 6 reinos e protetor do reino. O norte, sob Sansa, obteve independência, mas o restante de Westeros aceitou o governo de um rei que podia ver o passado e vislumbrar o futuro.
Por que você acha que vim até aqui? Bran respondeu enigmaticamente quando escolhido, sugerindo que, de alguma forma, sempre soubera que este seria seu destino. Como rei, Bran governou não com paixão ou ambição, mas com um conhecimento quase sobrenatural. Seu pequeno conselho incluía Tyrion como mão, Brienne comandando a guarda real, Davos como mestre dos navios e Samwell como grande mestre, uma coleção de indivíduos que, como ele, haviam sido subestimados por suas aparentes fraquezas. A história de Bran é a mais metafísica entre os filhos de Ned Stark. Uma jornada não apenas física, mas espiritual. De um garoto que sonhava com cavalaria a um rei que transcendia a própria humanidade. Sua queda, que parecia uma tragédia, foi na verdade o primeiro passo em um caminho predestinado. O caos é uma escada, Petyr Baelish uma vez declarou. Para Bran, o caos foi um abismo que o transformou no Corvo de Três Olhos, um ser que não é totalmente homem, nem totalmente mágica, mas o elo entre passado e futuro. A criança que prometeu "eu nunca caio" acabou definida precisamente por sua queda. Mas como o novo símbolo real, um corvo de três olhos, sugere, ele aprendeu a voar, justamente como Tyrion havia prenunciado. Em um reino que sangrou por décadas com guerras dinásticas, talvez Westeros precisasse não de um conquistador ou político, mas de alguém que pudesse ver os erros do passado e evitar repeti-los. Alguém que não fosse corrompido pelo desejo de poder, porque já possuía um poder muito maior, o conhecimento de tudo que foi e muito do que será. Bran, o quebrado, marcou o fim de uma era e o início de outra. A roda que Daenerys tanto desejava quebrar foi finalmente remodelada sob a vigilância de olhos que veem através do tempo. Não mais um jogo de tronos, mas uma vigília silenciosa de um rei que não é realmente um homem, mas a memória viva da humanidade. O legado dos Stark. Quando a neve final derreteu e os ventos quentes sopraram novamente sobre Westeros, a casa Stark havia sido transformada. Uma família que começara unida em Winterfell fora dispersa pelos ventos da guerra, cada membro forjado em algo novo pelas chamas do conflito e pelo gelo da adversidade. A linhagem de Eddard Stark, que muitos acreditaram extinta após o casamento vermelho, não apenas sobreviveu, mas prosperou de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Os lobos que pareciam destinados à extinção adaptaram-se e encontraram novos caminhos. No norte, Sansa Stark governa como rainha independente, com a coroa de bronze e ferro dos antigos reis do inverno. A jovem que sonhava com contos de cavaleiros e donzelas agora compreende que governar requer mais que beleza ou bondade. Exige astúcia, visão e, às vezes, impiedosa determinação. Os estandartes do lobo gigante tremulam sobre Winterfell, um castelo renovado das cinzas da guerra. O norte finalmente governa a si mesmo. Além da muralha, Jon Snow, ou Aegon Targaryen se preferirmos seu nome verdadeiro, encontrou um tipo diferente de liberdade. Não mais vinculado a juramentos ou expectativas, ele cavalga com o povo, livre como um igual. O homem que carregava o peso de duas grandes dinastias escolheu abandonar ambas, encontrando paz nas vastas extensões brancas, onde hierarquias e nomes importam menos que lealdade e habilidade. Fantasma, seu lobo branco, corre ao seu lado. Um símbolo do Stark que ele sempre será, independentemente de seu sangue Targaryen. Arya Stark navega onde nenhum mapa mostra caminhos, explorando o que existe além do horizonte conhecido. A menina selvagem que se recusava a ser uma dama, agora comanda seu próprio navio, com uma tripulação que a segue não por seu nome, mas por sua coragem e determinação. Os mestres de Cidadela podem, um dia, adicionar suas descobertas aos livros de geografia. Terras mapeadas pela mão de uma loba solitária que encontrou seu próprio caminho. No centro dos 6 reinos, Bran Stark governa não com força ou medo, mas com implacável conhecimento. Não mais realmente um Stark apenas, mas algo maior e mais estranho. O Corvo de 3 Olhos, a memória do mundo feita carne. Sob seu reinado, as guerras dinásticas que dilaceraram o continente deram lugar a uma paz frágil, porém duradoura.
O menino que caiu agora voa através dos olhos de corvos, observando seu reino e além. E o que dizer dos que partiram? Robb, cuja coroa foi breve, mas brilhante. Rickon, cujo potencial nunca foi realizado. Ned e Catelyn, cujos valores moldaram seus filhos mesmo após suas mortes. Todos permanecem nas canções e histórias contadas nas longas noites de inverno. Mesmo aqueles conectados aos Stark por laços não sanguíneos carregam seu legado. Theon Greyjoy, que traiu e depois redimiu-se, encontrou paz final defendendo a família que uma vez considerou sua. Brienne de Tarth, que jurou proteger as filhas de Catelyn, agora lidera a Guarda Real. Davos Seaworth, que serviu Jon como servira Stannis, ajuda a governar um reino mais justo. O Norte lembra. O antigo ditado provou-se verdadeiro. O Norte lembrou e, através da memória, reconstruiu-se. Os Stark sobreviveram quando casas maiores e mais ricas, Baratheon, Tyrell, até os poderosos Lannister, desmoronaram ou foram reduzidas às sombras de seu antigo poder, o que permitiu que os lobos sobrevivessem quando leões, rosas e cervos caíram. Talvez seja o que Ned Stark ensinou a seus filhos muito antes da chegada do inverno, que o lobo solitário morre, mas a alcateia sobrevive. Apesar de separados por oceanos e reinos, os Stark mantiveram-se conectados por valores compartilhados, por memórias de neve e pedra, e pela compreensão do que significa carregar o nome Stark. O lema, "O inverno está chegando", sempre foi mais que um aviso meteorológico. Era uma filosofia de vida. Preparar-se para tempos difíceis, valorizar o que realmente importa, proteger a família e o povo sob seus cuidados. Quando o verdadeiro inverno chegou, tanto literal quanto metafórico, os Stark estavam prontos, de maneiras que nem eles mesmos compreendiam completamente. Agora, enquanto um novo verão floresce em Westeros, o legado dos Stark não é apenas de sobrevivência, mas de transformação. Eles provaram que a honra não precisa ser um caminho para a morte. Pode ser adaptada, temperada com sabedoria e pragmatismo. A antiga canção dizia: "E agora as chuvas choram em seus salões, sem alma para ouvir." Mas as chuvas não silenciaram os lobos. Os salões de Winterfell ecoam novamente com vozes. O sangue Stark corre forte, não apenas em veias, mas nas próprias pedras do norte, nas águas além de Westeros e no coração do reino. Uma família, que começou unida, foi despedaçada pelo mundo. E então, de maneiras inesperadas e maravilhosas, reconstruiu não apenas a si mesma, mas o próprio mundo ao seu redor. Enquanto você adormece, pense nos Stark, não como eram, mas como se tornaram. O inverno veio como prometido, mas também passou, e os lobos ainda uivam sob estrelas antigas e novas.